Esse trabalho irá abordar aspectos do urbanismo racionalista, da cadeira de Evolução Urbana do curso de Arquitetura e Urbanismo da URGS. As integrantes do grupo são Flávia, Geórgia, Joana e Júlia. O urbanismo racionalista é a busca de um novo modelo de cidade, um estilo novo, original e independente dos modelos tradicionais. Foi criado em um momento que o trânsito mais intenso teve que ser comprimido nos espaços públicos insuficientes da cidade pós-liberal, com as cidades crescendo em um ritmo acelerado. Vamos analisar agora quais são os acontecimentos e ideias que marcaram essa fase, para entendermos melhor como isso influenciou a configuração das cidades. Década de 20. Surgimento do movimento neoplástico. Um de seus principais expoentes é Mondrian. Defendia a ideia de que é preciso abandonar a divisão setorial da técnica e a dispersão arbitrária das escolhas artísticas. A nova arquitetura deve aceitar o método objetivo, experimental e coletivo. De 1919 a 1928, Gropius dirige a famosa Bauhaus, difundindo a ideia de ensinar os estudantes a projetar toda a gama de objetos que irão formar o ambiente moderno. É também nessa fase que a Europa estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial. E nos Estados Unidos, acontece a quebra da Bolsa de Nova York em 29, gerando uma forte crise econômica em muitos países. No Brasil, parte da população do campo estava de mudança para as cidades. O rumo da industrialização levava os trabalhadores de dentro da agricultura para as fábricas, e as cidades estavam em ritmo de crescimento acelerado. Em 22, ocorre a Semana da Arte Moderna, com artistas e intelectuais proclamando a independência da arte brasileira. Os principais nomes são Anita Malfatti, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Em 29, Le Corbusier visita o Brasil pela primeira vez, sendo considerado um fato importante para o vínculo do arquiteto com o Brasil. É nesse período da história que se estabelece as bases da modernização do Brasil na política, economia e cultura. Década de 30. Na Europa, acontece a Guerra Civil Espanhola e a ascensão do nazismo e do fascismo. Em 1933, sucede-se o fechamento da escola da Bauhaus por Hitler e a imigração de alguns arquitetos para os Estados Unidos, como Gropius e Mies. Essa imigração é fator decisivo na difusão das ideias da Bauhaus pelo mundo todo. Em 37, Picasso pinta o famoso quadro Guernica, que se tornou um grande marco da história da arte mundial. No Brasil, a Revolução de 1930 termina com a República das Oligarquias e leva à presidência da República Getúlio Vargas. Década de 40. Uma década marcada pela Segunda Guerra Mundial e o início da reconstrução da Europa e Japão. Posteriormente, o mundo é dividido em dois blocos, socialistas e comunistas, seguida de uma grande corrida armamentista espacial. É nessa fase também que a TV começa a entrar na casa das pessoas, principalmente na Europa, Japão e Estados Unidos. No Brasil, a Coca-Cola chega dos Estados Unidos, juntamente com uma gama de outros produtos e notícias de Hollywood. Em 45, ocorre o fim da Era Vargas por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional e pelos militares. Em 1947, é inaugurado o MASP. Década de 50. A grande prosperidade norte-americana se difundia em todo o mundo ocidental e trouxe para o Brasil um novo modo de viver, propiciado pela produção em massa de bens manufaturados de uso pessoal e doméstico. Nesse contexto de otimismo e crescimento econômico, é realizada a inauguração da TV Tupi, o primeiro canal de televisão da América Latina. Ademais, é também nesse momento que há grande crescimento da indústria automobilística brasileira. Em 1951, ocorre a primeira Bienal de Arte de São Paulo, ampliando os horizontes da arte brasileira, criada nos moldes da Bienal de Veneza. Em 56, JK se torna presidente com uma política desenvolvimentista, ocorrendo a construção da nova capital, Brasília. Década de 60. No ápice da Guerra Fria, em 61, é realizada a construção do Muro de Berlim.
Ademais, também nessa fase da história, ocorre surgimento de novos conceitos no âmbito cultural, pois o movimento da contracultura irá dominar o espaço da época. Contrários à Guerra Fria e à Guerra do Vietnã, os movimentos hippies surgem, trazendo questionamentos para a sociedade. E em 1969 é realizado o famoso Festival de Woodstock. O Brasil passa por uma fase conturbada nesse momento, com o golpe militar, AI-5 e muita censura, vivendo anos de grande repressão pelos militares. Década de 70 a 80. A crise do petróleo é um grande evento econômico desse momento, gerando uma inflação descontrolada no Brasil. Ocorre o fim da ditadura militar e o surgimento de uma Constituição brasileira. Com o socialismo enfraquecido, segue-se a queda do Muro de Berlim em 89. E na arquitetura, em 1973, o projeto habitacional Proud Eagle é destruído, significando não apenas o fracasso de um projeto de habitação pública, mas sem dúvidas a morte de toda uma era de projetos modernistas. Agora iremos falar sobre algumas personalidades importantes para a urbanização racionalista. Charles Édouard Desnoyers, conhecido pelo seu pseudônimo Le Corbusier, foi um arquiteto franco-suíço de extrema importância para a história da arquitetura e do urbanismo. Com os seus característicos óculos de aros escuros, ele acreditava que a arquitetura poderia e deveria melhorar as questões sociais, e até mesmo resolver problemas tangentes à sociedade, que envolvem planejamento urbano e paisagístico. Suas obras e pensamentos influenciam arquitetos e designers de todo o mundo até os dias de hoje, no campo prático, na teoria da arquitetura e no desenvolvimento de novas técnicas, principalmente pelo uso racional dos materiais, pelos métodos econômicos de construção, pela linguagem formal sem ornamentos e pelo diálogo sistemático com a tecnologia industrial. Seus projetos tinham como base os seus famosos 5 pontos da arquitetura moderna: o uso de pilotis, a planta livre, o terraço-jardim, a fachada livre e as janelas em fita. Walter Gropius, arquiteto e educador, nasceu na Alemanha e, com a sua visão vanguardista, tinha como um de seus objetivos tornar a arte acessível a todos. Foi o fundador da primeira escola de design do mundo, a Bauhaus, que englobava manifestações como a pintura, a escultura e a dança, seguindo o famoso conceito do arquiteto Louis Sullivan, de que a forma deveria seguir a função, segundo o qual se ensinava aos arquitetos, designers e artistas o ofício como parte importante do processo. Após seu falecimento, em 1969, suas ideias sobre arquitetura e design, enraizados na escola da Bauhaus, se tornaram ideais básicos da arquitetura modernista. Lúcio Costa nasceu na França em 1902, porém sua formação e legado da arquitetura são brasileiros. Formado pela Escola de Belas Artes no Brasil, tem destaque na arquitetura do país, principalmente pelo seu projeto do Plano Piloto de Brasília, que se enquadrava no contexto político do país da época, que tinha como presidente Juscelino Kubitschek. Com a ajuda de Le Corbusier, os dois arquitetos projetaram a sede do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Carioca, Oscar Niemeyer estudou na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro e tem projetos ao redor do mundo, assim como reconhecimento pela sua arquitetura. Em 1956, participa da organização e da comissão julgadora do concurso para a escolha do Plano Piloto de Brasília. Executa diversos projetos de edifícios públicos, como o do Palácio da Alvorada, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, grandes nomes da arquitetura brasileira até os dias atuais. Em 2002, foi inaugurado o Museu Oscar Niemeyer, localizado em Curitiba, no Paraná. Abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional e é considerado o maior museu de arte da América Latina, e o projeto do próprio arquiteto. Niemeyer viveu até os 104 anos, realizando projetos até o final de sua vida. Mies van der Rohe foi um arquiteto alemão naturalizado americano.
Também foi professor na Bauhaus de Gropius e um dos criadores do que ficou conhecido por International Style, onde deixou a marca de uma arquitetura que prima pelo racionalismo, pela utilização de uma geometria clara e pela sofisticação, combinando as preocupações industriais funcionalistas de seus contemporâneos modernistas com um impulso estético em direção aos elementos mínimos, rejeitando os sistemas tradicionais de cômodos fechados e confiando fortemente no vidro para dissolver a fronteira entre o interior e o exterior, seguindo seu conceito de menos é mais.